Georgette, por favor, pode ler a nossa lição? Mensagem de ambientação, capítulo 16. Substitui no teu vocabulário as más pelas boas palavras. Expressões chulas e vulgares talvez estejam na moda, porém envenenam o coração. A palavra é instrumento da vida para a comunicação, o entendimento e não arma de agressão, violência e vulgaridade. O uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem. O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo, porque há pessoas que falam bem e são más. Não é justo que sendo bom te apresentes mal. Vou repetir, porque há pessoas que falam bem e são más. Não é justo que sendo bom te apresentes mal. Ok, obrigado, Josete. Alguém gostaria de comentar a lição? Cadê a Silvânia? Eu comento sim. Eu entendi que nós devemos ter muito cuidado, né, com o que falamos, porque muitas vezes, em algum momento que você tem um descontrole, alguma coisa, você passa uma coisa que você não é, mas naquele momento você houve um descontrole, não sei, em algum momento você não foi feliz no que falou e acaba passando aquilo, né? E, na realidade, não é. Então, aqui fala assim, o verbo expressa a qualidade moral do indivíduo, né? Então, devemos ter muito cuidado com nossas palavras. Eu entendi. Ok. Então, vamos à nossa prece. Cris, por favor. Senhor Jesus, amado Mestre, reunidos aqui esta noite mais uma vez, estamos com o coração aberto para receber as boas energias que emanam dos bons espíritos e que nos auxiliam para o entendimento do estudo desta noite. Que todos nós possamos estar com o coração aberto para receber essas intuições e poder expressar os nossos entendimentos, de forma que possa nos esclarecer a cada um de nós aqui presente e desta forma podermos atuar modificando o nosso comportamento diário, assim como foi dito, nas nossas palavras, que às vezes, em momento de descontrole, falamos e não pensamos naquilo que estamos falando, ofendendo alguém, e às vezes nem sempre é aquilo que realmente queríamos falar, mas no momento de raiva, né, acabamos falando coisas que não devemos. Então, que Deus nos abençoe a todos e que aqueles que não puderem estar aqui nesta noite também possam receber essas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Cris. Então, Valdemir, está contigo aí a condução. Flavinha, por favor, pode ler para nós? Sim. Capítulo 13, item 18, os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão. Flavinha, vamos dar uma paradinha aí. Sim. É interessante isso aí. Primeiro, a gente precisa comentar sobre os órfãos. E precisamos entender que não há... Nós já entendemos isso, né? Mas precisamos repetir. Não há acaso nas leis de Deus. Então, esses irmãos
que estão na situação de órfãos de pais materiais, de pais reencarnados, não estão sendo punidos por Deus, não estão sendo castigados por Deus. Eles estão colhendo a sementeira que fizeram. Estão colhendo a plantação que fizeram. Mas Deus, a gente vê aqui nesse pequeno parágrafo, é tão misericordioso que ele aproveita até as bobagens que nós fazemos para nos auxiliar. Então, ele aproveita o erro de alguém que cometeu um erro, que foi necessário estar órfão, estar na situação de órfão, para permitir que nós possamos fazer o bem, para permitir que nós possamos ser os pais reencarnados, digamos assim. Então, ver a bondade de Deus nos preenchendo, nos cercando, nos rodeando em todos os momentos da nossa vida e em todas as situações. É uma pena que nós de uma maneira geral, tá? Se alguém aí tiver, fique à vontade. Mas eu ia dizer, nós ainda não temos olhos de ver, ainda não temos ouvido de ouvir, ainda não temos coração de sentir isso. Que quando nós vemos uma criança abandonada, tem dois propósitos de Deus ali atuando. Um é o resgate que aquela criança, né, aquele espírito está resgatando, está pagando. E o segundo é a oportunidade que nós temos de ajudar. Então, se surgir a oportunidade, não nos furtemos de ajudar, porque esta é para isso, né, que Deus permite. E aí diz aqui, né? Se soubesse quando Deus permite que existe órfão para nos animar a lhe servirmos de pais. Então, tem dois propósitos bastante nobres, como, claro, todo propósito de Deus é nobre. Mas aproveitarmos para olhar também por esse aspecto. Eu lembrei também a situação daquele cego de nascença, né, com Jesus, né? Uhum. Ou seja, ele não estava resgatando, mas pediu, né, aceitou aquela prova para que pudesse dar ao Cristo o contexto necessário para o seu ensinamento. Então, é a mesma coisa nesse caso dos órfãos, né? Teremos ali situações efetivamente de resgate, teremos situações ali de provas e situações que não deixa de ser uma prova em que nós aceitamos aquela situação que, a depender de cada contexto, pode ser temporária, para permitir, então, que os outros exercitem o bem, que para eles, sim, pode ser uma grande prova ou até mesmo um resgate, né? Então, a gente vê como é difícil para quem vai adotar, para quem vai abraçar essa orfandade, de expandir seus valores, né? Porque não deve ser fácil uma pessoa que quer ter um filho consanguíneo e as condições da vida não lhe permitir, justamente para lhe impor a oportunidade da adoção, né, do acolhimento desses irmãos órfãos, e ter que trabalhar intimamente essas questões, de expandir esse conceito, né, de amor maternal, paternal, filial, que não exclusivamente pela consanguinidade, né? Então, são, de fato, várias situações que se mostram ali adequadas, né, para diversos ensinos que nós temos que obter ao longo da vida. Diga, Silvânia. Antes de passar para a Silvânia, normalmente a gente esquece dos nossos compromissos. Mas eu estava lembrando aqui do livro Os Mensageiros, onde tem um irmão que se comprometeu no plano espiritual de adotar 3 ou 4 crianças, amigos espirituais, protetores dele, que vinham para viver com ele, para ajudá-lo.
e ele fugiu da responsabilidade. Ele deixou os amigos espirituais que o vinham proteger, ele os deixou, me permita aqui a palavra, à míngua. Ele não cumpriu a obrigação dele, a promessa, o acordo que ele havia feito. Então, E a quando... contramão disso, Sim, perdão, pode. pode falar. E outro lado da moeda dessa aí que você falou foi o da Joana com o Divaldo, né? Que a Joana tinha um compromisso, né, de acolher uma quantidade de espíritos grande e contava com o Divaldo para esse trabalho acontecer, que foram aquelas crianças que ele foi adotando, foi acolhendo lá na Mansão do Caminho, né? Então, veja lá, se o Divaldo recua também, né? Olha o Pois é. tamanho do estrago. E a gente, via de regra, acaba causando estrago. Então, sempre que surge... eu não tô, por favor, eu não estou fazendo apologia que todo mundo sai adotando todo mundo. Não é essa a ideia, não. Mas, quando tem oportunidade, e tem algumas coisas que nós percebemos que tem alguma coisa estranha. Me permita aqui colocar até uma posição pessoal. Eu tive 2 filhos consanguíneos. E a minha mulher ligou as trompas com 22 anos. 22 anos, ela estava com o segundo filho. Apareceram depois mais 4. E eu acabei, vem um, vem outro, vem outro, vem outro, acabei vendo mais 4. Então, eu imagino que o meu compromisso não era com 2. Com certeza, era com mais. Então, surgindo essa oportunidade, dá uma olhada, dá uma analisada, pense, ore, leia. Eu não era espírita, então, para mim, não era nada na época que fiz essas loucuras aí. Mas nós, hoje, com essa informação do Evangelho, da doutrina, vamos olhar, orar com calma, com serenidade, para ver se realmente não é o caso de assumirmos esse compromisso. A Silvânia tinha levantado a mão, depois baixou de novo, não sei o que se ela... Não, o Mauro me respondeu. É porque eu ia perguntar se essa criança, esse espírito, não poderia vir para ajudar essa mãe, mas o Mauro já respondeu. No que ele falou, ele já respondeu, tirou a minha dúvida, tá bom? Obrigada. Perfeito. Diga, Ronald. Ô, Daniel, uma dúvida. Eu sou padrinho, inclusive, de uma criança que foi adotada ao nascer. A mãe não tinha condições, enfim. Aí minha tia adotou a criança, criou e tal. Aí, na época, surgiu aquela dúvida. Eu devo contar a ela que ela foi adotada? Aí eu falei para ela, "Olha, faz o que seu coração mandar." Aí eu queria saber a opinião de vocês. A criança adotada assim, desde pequena, eu acho que é o direito da criança saber, né? Ou não? Eu também sou favorável, inclusive como profissional, a recomendação é essa. É claro que é falar no momento oportuno, na hora certa. Não adianta você falar com uma criança de 3 anos que ela é adotada, que ela não entende isso. Mas a hora que ela tiver a capacidade de entendimento, sim, ela precisa ser informada. Estou inclusive, atendendo uma pessoa agora que fez essa adoção. E ela foi falar para a menina está com 7 anos, e a menina disse para ela, eu não quero saber disso, não. Eu queria saber que você é filha do coração, não é filha no céu da barriga, é mulher do coração, mamãe te ama. Eu não quero saber disso. Então, é um espírito que já está ciente, mesmo com os 7 anos no corpo físico, ele está ciente da situação. Mas é, sim, com certeza, aconselhável que se converse na hora certa, da maneira adequada. Parece que ela falou quando ela fez 15 anos. E por incrível que pareça, agora você falou, eu lembrei. A preocupação dela foi perguntar, mas eu corro o risco de algum dia ela vir aqui tentar me buscar? Eu não quero ir. Essa foi a preocupação dela. Vamos lá, Flavinha. Esse assunto de adoção é tão delicado, né, gente? Porque a gente, de vez em quando, assim, vê na televisão ou escuta alguém comentar que o casal vai, adota e depois
devolve, né? Como se fosse uma mercadoria. Eu acho que tem que ser uma atitude muito bem pensada do casal, muito, 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 porque fica pior a emenda que o soneto, né? Uma pessoa não é devolvida. Então, eu falo para você sinceramente, eu não tive filho, e eu acho que eu ainda não tenho, eu não consigo ter muito esse desprendimento ainda, assim, porque eu tenho um pouco de receio, eu tenho receio de, de não me adaptar, não dar certo, a criança não adaptar comigo. Eu sempre tive esse receio. E jamais, se eu tomasse uma atitude dessa, eu devolveria, porque ninguém é objeto. Mas você ainda escuta esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é uma coisa assim, uma atitude tão séria isso. A pessoa tem que pensar muito, ser muito madura para fazer isso. Porque é muito triste escutar falar isso, né? Que pega e depois devolve. Fica pior ainda para a criança isso. Flávia, às vezes a gente tem muito esse cuidado, eu ouço muito isso, mas e se der problema? E se? Desde quando filho orgânico, digamos assim, filho biológico, não dá problema? Desde quando o filho do útero não dá problema para a mãe? O problema, a possibilidade de problemas é o mesmo. No próximo capítulo que nós vamos estudar, o capítulo 14, é exatamente esse título: honrai vosso pai e vossa mãe. E lá no item 9, Santo Agostinho bota uma mensagem muito interessante lá, falando dos laços, da ingratidão dos filhos e dos laços de família. E ele não fala da adoção, ele fala dos filhos gerados no útero, que tem essa dificuldade, que tem esse problema, mas nós sabemos que somos espíritos com um passado milenar. E, no meu caso, por exemplo, não é um passado muito luminoso, não é um passado muito brilhante. Então, naturalmente, tenho dificuldade, vou ter dificuldade, né, ou como tive dificuldade com meus pais, ainda tenho certa dificuldade. Então, isso faz parte do desenvolvimento, do crescimento. Então, eu vejo muitas pessoas falando isso. Não adoto porque pode me dar problema. Eu não concordo muito com isso, até pela minha experiência própria. Mas respeitamos quem tem essa percepção. Tudo bem? Vamos adiante? Pode continuar? Baixa sua mãozinha. Ah, sim. Agra... Baixa sua mãozinha aí, Flavinha. Baixou. Abaixar? Baixou. Já foi. Foi. Ah, tá. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesses lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não é essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um Espírito Familiar, Paris, 1860. Lembramos aqui, até antecipamos um pouco aqui, quando lembramos aqui o livro Os Mensageiros. Nós podemos estar recusando receber um amigo. E até mesmo, como foi dito aqui, um protetor. Um espírito que venha para nos auxiliar. E aí a gente, com medo, acaba não aceitando. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. E aí é a caridade. Acima de tudo, a caridade. É perceber a caridade. Como indulgência, como perdão, benevolência. Sermos benevolentes, inclusive no momento desse,
quando temos essas problemáticas na frente. E ele sugere aqui, né, que façamos a caridade, porque todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Nós estamos estudando lá no SEAC o capítulo 5 do Evangelho, que tem Bem-aventurados os aflitos. E mostra lá por que as aflições, as causas atuais, as causas anteriores. E muitas das nossas causas são geradas hoje, mas boa parte delas também vem de vidas passadas. Então, esses irmãos que chegam, muitas vezes nós pedimos essa prova. Eu quero ir lá, como esse caso do mensageiro. Eu quero ir lá porque eu vou receber, vocês são meus amigos, eu recebo vocês. E chega aqui, a gente muda de ideia. Então, essa é a ideia, esse é o cuidado, né, que nós precisamos ter, não só na adoção, mas qualquer caridade que fizermos, precisamos ter em mente essa ideia de colocar ou de nos colocar na caridade que dermos. Quando ele diz a caridade de uma palavra, de uma carícia, de um pensamento, de uma prece, de uma boa vibração, isso ajuda, com toda certeza, muito no nosso trabalho, na nossa doação. Tudo bem? Diga, Carlos. Carlos. Só um esclarecimento nesse último parágrafo que ele fala: evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração de que sangra. Eu fiquei meio sem entender o que ele quis dizer. Evitar esse ar protetoral, esse ar de proteção. É o ar de salvador, o ar de dono da situação. A pessoa já está, para receber uma caridade, ela já está numa situação, vou botar aspas na palavra, tá? Uma situação humilhante. Ela já está numa situação vexatória. E a gente vai ver um pouco mais à frente aqui, eu nem sei se vai ver, se já vimos, mas eles nos sugerem, nesse capítulo mesmo, eles nos sugerem que sempre que possível, façamos da caridade um trabalho. Disfarcemos essa caridade para que o beneficiado não se sinta corado. É isso aqui. Não se sinta envergonhado. Porque eu preciso mostrar para ele que ele está me ajudando. Eu preciso inverter esse papel. Se possível, inverter esse papel. Diz, ele está me ajudando. Ele está me dando a oportunidade. Então, eu preciso ser grato a ele por isso. E quando eu não sou grato, a gente vai ver a questão seguinte aqui, trata mais diretamente desse tema, mas quando eu não sou grato, eu estou humilhando. A esmola que queima a mão, como ele diz, e só é aceita porque está faltando fogo lá no fogão, está faltando comida, está faltando remédio, e ele precisa daquilo, aí ele aceita. Mas, se pudesse, não aceitaria com toda certeza. Silvânia de Cássia. Eu desliguei aqui a câmera porque a internet está oscilando aqui, tá bom? Fique tranquilo. Valdemir, da maneira que você falou aí, me veio essa impressão. Eu acredito que seja certo. Uma criança que está num local para adoção, ela se sente sem importância, não é? Ela se sente ali no meio de outras crianças, disputando quem vai adotar, não é? Querendo que alguém adote, mas sentindo triste em alguns momentos porque o coleguinha vai para adoção e ele não vai, ela não vai. E como você falou para o Carlos, né? Quando a criança chega no lar, é importante colocar para ela que ela tem essa importância, né? Ela que vai fazer aquele lar vai trazer mais felicidade para o lar, né? Então, é muito importante ter esse olhar mesmo com a criança, não é? Essa questão de mostrar para ele que ele tem um valor, não é? Todos nós precisamos de um pertencimento. Eu preciso pertencer a um grupo, pertencer a uma família, pertencer a enfim, a uma assembleia. E a criança, ao chegar, ou ao ir para um orfanato, ela não pertence.
ela não tem uma família, ela não tem origens, ela, às vezes ela não sabe a origem, e tem a sensação do abandono, como a Flávia lembrou aí, a sensação do abandono. E em muitas situações, as pessoas adotam e, como lembrou a Flávia muito bem, devolvem como se fosse uma mercadoria. Isso realmente, para a criança, é muito ruim. Então, quando ela chegar, o ideal é que ela seja integrada à família e que ela sinta isso, não só com palavras. É claro que no início tem uma certa adaptação, um período de adaptação, mas é importante que quando ela chegue, ela seja integrada à família, ela faça parte, ela passe a pertencer a essa família. Todos nós precisamos de um pertencimento. Se ficar isolado, nós vimos aí ontem no Livro dos Espíritos, a vida contemplativa, o isolamento, não nos ajuda em nenhum lugar. E, às vezes, a gente está numa casa cheia de gente e não pertence àquele grupo. Às vezes, a gente está no Maracanã cheio de gente e está sozinho, está solitário. Então, fazer com que as pessoas que estejam na família pertençam efetivamente à família, isso ajuda, com toda certeza, nessa adaptação, nessa nova situação, que a criança, com certeza, está esperando, está querendo. Tem agora até uns ensaios, eu já vi algumas pessoas falando, pega a criança, leva, passa o final de semana, depois volta, devolve, para ir se adaptando. E imagina, eu pego a criança, vem, passo o Natal, e o Ano Novo, e depois, não vou ficar mais. Isso realmente é muito desagradável para aquela alminha, e permita aqui o diminutivo, né, que está necessitando de ser acolhida, de ser amparada, de ser protegida, como disse aqui o nosso irmão espírito protetor. Obrigada. Continuamos? Vamos adiante. Benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem... Flavinha, me permita aqui só traduzir essa pergunta aqui de Kardec, porque ela fica meio confusa. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, não faço mais o bem, porque eu fiz o bem e a pessoa nem me agradeceu. É isso que Kardec está perguntando. O que pensar dessas pessoas que fazem o bem na espera de uma recompensa? Essa é a questão. Aí, por favor, a resposta. Quer que ler de novo? Sim, por favor. Tá. Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aí, Carlos, respondendo a sua questão. Aí vem em cima do que você tinha falado, né? Há egoísmo e há orgulho, esperando, naquela espera que a pessoa vem se humilhar, agradecer, a beijar a mão, coisas que a gente já viu aí há algum tempo, né? Que, infelizmente, a gente tem hoje uma nova percepção. Por favor, Flavinha. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os
a quem fizerdes o bem, não vou-lo agradecerão. Ficai certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vos houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Isso é interessante, né? Se Deus permite que às vezes sejais pagos com ingratidão, é para provar a vossa perseverança. Isto é uma provação para nós. Até que ponto eu estou ciente da vontade de Deus? Até que ponto eu estou me submetendo à vontade de Deus? Até que ponto eu estou fazendo as coisas desinteressadamente? Porque nós já lemos isso aqui no Livro dos Espíritos e em várias obras de Kardec. O único bem agradável a Deus é aquele que o façamos, que o fizermos desinteressadamente. Se eu tiver qualquer interesse nele, isso para Deus não é contado. É claro que isso vai ser, não é contado, não. Não tem tanto valor quanto. Porque é claro que todo o bem que a gente faça, até em função da nossa dificuldade ainda, como espírito imperfeito, mesmo que façamos ainda com interesse, façamos. Não deixamos de fazer, não deixemos de fazer. Porque eu sempre digo, se você não consegue fazer o bem ainda por desinteresse, faça por egoísmo. Faça por troca. Porque é o ensaio. É a maneira que eu aprendo. Aí eu vou levar uma encarnação, 2, 10, 200, sei lá quantas, até aprender que eu preciso fazer desinteressadamente. Mas quando eu começo, eu faço por instinto, eu faço por egoísmo, eu faço por questão de troca. Mas, lembrando, esse egoísmo precisa ser transformado. Capítulo 11, nós já lemos aqui, estudamos aqui, lá no item 8. A lei de amor, quando Lázaro fala. A gente trocar o instinto pelo sentimento. Mas primeiro só tem instinto. Então, primeiro eu tenho egoísmo. Eu vou trabalhando esse egoísmo. Como o Mauro lembra aí sempre, né? Nós fazemos caridade, mas ainda não somos caridosos. Então, mas vamos exercitar fazer essa caridade, mesmo sem sermos caridosos. Ainda não somos aquela viúva que coloca lá as 2 moedinhas, que ela só tinha aquelas. Que ela tirou da necessidade dela para ajudar. Ainda nós damos o que nos sobra. Ainda damos porque temos possibilidade. Até brinco aqui às vezes com o Renato, né? A gente tem dinheiro, vai lá e compra a cesta e deixa lá para o Renato distribuir. Mas, além dessa cesta, precisamos também nos colocar, precisamos nos doar. Então, mesmo que ainda não tenhamos toda essa abnegação, esse devotamento, ainda assim, não deixemos de fazer o bem. Ainda assim, não deixemos de alimentar quem tem fome ou de agasalhar quem tem frio. Ok? Ninguém quer participar? Na Assim. verdade, você tocou num ponto que eu ia trazer, quando ele fala aqui, né? Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E é aquilo que a gente comenta sempre. É uma virtude, quando estabelecida em nós não vamos ter essa dificuldade que ele retrata aqui. O dia que nós formos bondosos, a ingratidão não será para nós um problema, porque nós vamos olhar o outro sempre com indulgência, de forma natural. Quando isso nos incomoda, como ele fala aqui, né? Não vou fazer mais o bem porque a pessoa. Porque nós ainda não incorporamos aquela virtude em nós. Então, nós precisamos ter, sim, mais experiências desse tipo, até que se converta, né? Faça parte de nós integralmente aquela virtude. Internalize, né? Até que você internalize isso. Exatamente. Quando internalizarmos, aí essas questões aqui, seja ingratidão, seja o que for, vai passar por nós, porque a nossa compreensão
estará num grau tal que nós vamos olhar aquela pessoa não como uma ingrata, mas como uma pessoa adoecida de um valor moral que ela ainda não obteve. E aí nós vamos tratar com paciência, com mansuetude, né, com caridade. Eu me lembrei aqui de um livro do Humberto de Campos, chamado Contos desta e de Outra Vida. Capítulo 23. É uma conversa que Pedro tem com Jesus, falando exatamente das pessoas más, das pessoas que ainda não são caridosas, das pessoas que ainda cometem equívocos. E Jesus, que eles pegaram o Tiago, acho que foi o Tiago, que foi morto, prenderam, mataram o Tiago. E Pedro estava muito triste, chorando, triste lá. E à noite, ele orando, Jesus aparece para ele. E ele começa a perguntar: Senhor, o que é que a gente vai fazer com o fulano de tal? Ele disse: fique tranquilo, que esse fulano de tal também viverá. E fulano também viverá. E fulano também viverá. Ou seja, todos nós que fazemos o mal, ainda o fazemos por ignorância. E precisamos passar por essas experiências de fazermos caridade ou fazermos beneficência. Às vezes nem caridade, é beneficência, mas fazermos para ensaiar, para experimentar. Eu sempre digo aqui, né? Francisco de Assis, quando levantava de manhã, não imaginava, não ficava elaborando. Hoje eu não vou falar mal. Hoje, como diz a página, eu não vou falar um palavrão. Hoje eu vou fazer caridade. Não, Francisco de Assis não pensava nisso. O Francisco Xavier não pensava nisso. Nós ainda precisamos. Só por hoje eu não vou fazer mal, né? Só por hoje eu não vou falar palavrão. Só por hoje eu vou evitar palavras chulas. É o nosso estágio. Aos poucos nós vamos incorporando isso, internalizando isso. Isso vira depois uma segunda natureza. A gente vai viver naturalmente isso como respiramos. Ninguém pensa para respirar. Um dia nós também vamos fazer o bem sem pensar em fazer o bem. Diga, Carlos Santos. Se o Ronald me permite, ele já exercitou isso aí há poucos dias, né? Quando ele foi lá doar o cobertor lá e, O e cobertor. quase foi posto para correr lá, aí ele só orou para a senhorinha lá e partiu para outra. Ele já exercitou aí. É o exercício que a gente precisa ir fazendo, né? Mas confesso que eu não estava preparado. Pois é. O ideal é que a gente faça isso, mas o ideal é utópico por enquanto, né? Para nós o ideal ainda é utópico, mas o ideal é que façamos isso naturalmente. E se a gente puder fazer através de uma organização, de um centro, de uma ONG, de uma entidade que faça esse trabalho, que a gente ajude essa entidade, então fica mais fácil, que eles têm um cadastro, eles ajudam, eles conhecem as pessoas. É o caso lá das famílias assistidas lá do SEAC. Então, o Renato e a Margarete conhecem todo mundo, sabe até o nome de todo mundo. Sabe? Esse precisa disso, quando você contra o leite, esse tem criança, esse não tem, esse precisa daquilo. Então, aos poucos a gente vai internalizando isso. Mas, de novo, ensaio. A gente vai ensaio, erro, ensaio, erro, ensaio, erro, até que a gente acerte. A gente vai levar algumas corridas, porque estou dando uma cobertor, não quero cobertor, mas depois a gente vai compreendendo isso, internalizando. Vamos lá, Flavinha? E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor.
Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. O benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Tem algumas falas aqui interessantes. Um benefício jamais se perde. Me lembrei aqui uma fala do Emmanuel, num desses tijolinhos aí, que eu não sei qual agora de cabeça, né? Todo bem que fizermos, ou todo bem que fazemos, será sempre nosso advogado em qualquer lugar que estivermos. Então, o bem é lei de Deus. O bem é lei universal. E quando não fazemos o bem, nós estamos contrariando a lei. Porque não basta não fazer o mal, dizem lá os espíritos. É preciso que façamos o bem. E, como o benefício nunca se perde, se ele não lembrar hoje, daqui a 1 ano, daqui a 10, daqui a 50, ou quando ele desencarnar, ele vai ter essa informação. Ele vai ter esse conhecimento. E, às vezes, a gente tem essa experiência na mesa mediúnica, conversando com o espírito que está... A gente tem essa prática, está não sei quantos séculos ou anos perdido, sofrendo, e ele esqueceu, mas às vezes uma lembrança, uma palavra que o retorna a um beneficiário, a uma pessoa que o ajudou, com certeza faz toda a diferença a partir dali. Então, não tenhamos medo de fazer o bem. Porque mesmo que não recebamos o agradecimento agora, isso não vai se perder. É como a prece. Uma prece não se perde nunca. Lembrando aqui a fala aqui do Ronald no início. Então, vamos fazer o culto, vamos fazer a prece? Sim, sempre que estivermos, em qualquer lugar que estivermos, a prece é sempre muito bem-vinda. Diga aí, Mauro. Valdenil, Oi. posso falar? Pedro? Pode. Fala, depois o Mauro fala. Obrigado, Mauro. É, uma coisa muito interessante, né, que a gente percebe é que os espíritos dizem que o mínimo de bem que a gente faz, a coisa mais pequenina que seja, tem um valor imenso, né? Coisa que aqui no mundo, às vezes, o ser humano não dá valor, mas que para Deus tem muito valor, uma coisinha pequena que a gente faça de bondade para alguém, né? É o óbolo da viúva, né, Pedro? Exatamente. A gente sempre lembra desse óbolo da viúva. Tá? Aquelas 2 moedinhas. E nós lemos aqui uma história do outro mundo. Nós lemos aqui, umas 2 semanas atrás, aí, nós lemos a história do outro mundo. Né? Aquele homem que encheu um saco de dinheiro e outro que botou apenas umas moedinhas. É a mesma ideia do óbolo da viúva. Então, o que interessa não é a quantidade que nós doamos. O que interessa é a abnegação, é o devotamento, é o sentimento que eu coloco naquela doação. O rico deu um saco de dinheiro. Deu menos do que a viúva para Deus. Até porque a gente sempre esquece, eu gosto sempre de lembrar isso, nós somos espíritos. Estamos numa experiência na carne, mas somos espíritos. Então, qualquer atividade nossa, ou todas as atividades nossas, precisam ser pensadas através do espírito. Precisam ser pensadas que eu sou um espírito. Então, qualquer coisa que eu faça, eu preciso visar primeiro as coisas do reino dos céus. Então, todo bem que fazemos, com certeza, é nosso advogado. E lembrando a fala de Jesus: tudo que você fizer daqueles pequeninos, a mim estará fazendo também. Diga aí, Mauro. Eu lembrei nessa nossa leitura, né, do caso que o Divaldo contou lá do judeu e do alemão, né? O judeu tinha um vizinho alemão. E toda manhã o judeu passava e dava bom dia para o alemão. E o alemão não queria nem saber, né? Virava a cara, fingia que não ouvia.
E o judeu insistindo, né? Todo santo dia. Aí o alemão parou e pensou: bom, eu vou começar a responder esse cara para ver se ele me esquece, né? E aí começou a responder entre os dentes, depois começou a responder normalmente, depois aquilo virou normal. Veio a guerra. Passado algum tempo, está lá na fila do campo de concentração o judeu. E na porta, quem selecionava quem ia para a câmara de gás e quem ia para os serviços forçados estava o alemão. E eles se reconheceram, né? E quando chegou a vez do judeu, o alemão tirou ele da câmara de gás e botou ele para serviços forçados. E passou-se a guerra, terminou a guerra. Veio o tribunal da guerra. Nuremberg. Quem estava sentado para ser julgado? O alemão. Quem veio ser testemunha de defesa? O judeu. Então, aí está aí, né? Um exemplo clássico de o bem que você fizer, seu advogado, onde quer que você esteja. Perfeito. Alguém mais? Adiante. Olá, Flavinha. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Guia Protetor, Sens 1862. É. Há muito mais mistérios, né, entre a terra e o céu do que supõe a nossa vã filosofia. Há um livro do André Luiz, até chamado Entre a Terra e o Céu, onde ele fala dessas ligações, dos mistérios, digamos assim, que existem entre a Terra e o céu. É só a gente parar aqui. O que é que nós estamos fazendo aqui nesse grupo? Como é que alguém vem lá de Juiz de Fora, alguém de Uberlândia, alguém de Brasília, e vem cair exatamente aqui? Coincidência? Eu não acredito em coincidência. Para mim, estamos aqui porque é um compromisso nosso, foi um compromisso nosso assumido com Jesus, no sentido de divulgar os seus ensinamentos. Então, se a gente pudesse dar uma olhada em toda a nossa história, a gente com certeza nos admiraríamos da engenharia que os amigos espirituais produzem, trabalham para que as coisas aconteçam. Me lembra aquilo... Só fechando. Desculpa. Não, tudo bem. Me lembra aquilo do circo de Niterói que pegou fogo. 18 séculos de trabalho dos amigos espirituais para juntar todo mundo em condições de resgatar uma dívida. Inclusive, muitos, claro, pediram para resgatar aquela dívida. Então, quanto tempo trabalho? E se não é Humberto de Campos trazer aquela mensagem lá no Boa Nova, a gente ia ficar, ou muitos iriam imaginar, pô, que injustiça de Deus matar crianças queimadas num circo. Crianças vão se divertir e morre queimada. Então, a gente está vendo aqui, não há injustiça da parte de Deus. Diga, Flavinha. Desculpa, tá, gente? Eu esqueci de levantar a mãozinha aqui. Não, sem problema. Você falou esse negócio aí da gente ter um compromisso aqui. Eu fico pensando, como que eu não conhecia a Rádio Rio de Janeiro, gente? Como que eu não conhecia? Porque as minhas pesquisas no YouTube, 95% é palestra espírita. O dia que na época da pandemia que eu descobri vocês, eu falei aqui em casa, eu falei, como que eu nunca escutei falar dessa rádio? E por isso, como é importante realmente a gente divulgar a rádio. Eu falo agora da rádio, para todo mundo que eu sei que é espírita, eu falo da rádio. Eu fico pensando, gente, tem uns 30 anos que eu frequento espiritismo e eu nunca tinha ouvido falar da Rádio Rio de Janeiro. Vocês acreditam nisso?
Acredito. Eu fiquei muito feliz na pandemia de ter conhecido vocês na rádio, sabe? É interessante isso mesmo. Tudo tem a sua hora, né, também, não sei, deve ter a É, sua hora. é por Mas isso. eu fico pensando, as minhas pesquisas são tão voltadas para isso É, e nunca apareceu a rádio para mim. é por isso que Paulo nos recomenda que agradeçamos por tudo. Então, agradeça pela pandemia, que te mostrou a Rádio Rio de Janeiro. E levou a Rádio Rio de Janeiro a milhares de outras pessoas que também não conheciam. Que nos deu a oportunidade de dobrar o nosso trabalho. O nosso programa era de 1 hora, antes da pandemia. Os programas de meio-dia eram todos de 1 hora. Passamos para 2, em função da pandemia. Então, nos deu também a oportunidade de trabalho. Então, aí vê, de novo, a sabedoria divina. Né? A Deus criou um vírus para matar muita gente? Não. Nós o criamos. Mas Deus aproveita os nossos equívocos, como eu falei lá dos órfãos, aproveita os nossos equívocos para nos dar a oportunidade de saudar compromissos, ou de outros companheiros saudarem compromissos. Diga, Silvânia de Cássia. Você é muito chata, né? Não, por favor, nada disso. Não, é porque a Flavinha falou a questão de que ela divulga a rádio, né? Ela fala com todos. Mas, Flávia, está aí a importância de darmos o like nos programas, de compartilharmos e comentarmos, porque aí sim, quando você for colocar na sua pesquisa no YouTube uma palestra espírita, ela vai jogar, o YouTube vai jogar para você também a Rádio Rio de Janeiro. Então, é muito importante esse like, que eles sempre pedem, não é? Então, assim, é importante divulgar, mas pedir também que se inscreva e dê o like lá, porque vai ajudar bastante, não é? Bastante. Uhum. O que o Ronald escreveu aqui? É preciso que surjam os escândalos para que a humanidade se una em prol dos necessitados. É. Ainda há uma necessidade do escândalo, né? A fala do Cristo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Então, que não sejamos nós os causadores de escândalo. E, em cima da fala da Flavinha, o Emmanuel nos diz que a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina é a sua própria divulgação. Então, quando eu estou divulgando a rádio, não divulgando na rádio, mas estou divulgando a rádio, eu estou ajudando na divulgação da doutrina espírita, da doutrina cristã. Tudo bem? Vamos Mauro, adiante? começaríamos o outro item, 54. Vamos Eu acho que começar. dá para a gente fazer, porque ele é pequenininho. É? Ah, sim. A gente fecha o capítulo, tem razão. Então, vamos lá, Flavinha. Beneficência exclusiva. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for o inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo, faria que a odiasse. Mais uma vez, a assertiva de Kardec, né? É claro que ele sabe disso, ele pergunta para a gente entender, né, o que se acha da beneficência exclusiva. Só vou fazer caridade se as pessoas forem espíritas. Só vou fazer caridade se a pessoa vier aqui, ouvir a palestra, ouvir isso, ouvir aquilo. Palestra doutrinária. Isso é exclusivismo, isso é egoísmo, isso é imposição. E Deus não impõe nada a ninguém.
nos deu liberdade, nos deu livre-arbítrio para caminharmos por nossa conta. Mas, quando temos essa condição para amar, tem alguma coisa errada. Amar tem que ser, o amor tem que ser incondicional. Eu preciso amar independente ou principalmente aqueles que me são indiferentes, que me querem mal, né? Aqueles que me perseguem e caluniam. É fácil? Não. Eu consigo fazer isso ainda? Não. Mas eu tenho consciência de que eu preciso. Estou me esforçando para conseguir isso um dia. Diga, Flavinha. Eu vou comentar uma coisa com vocês. Eu comecei a trabalhar no final do mês de maio, e eu tô até ficando aqui na casa da minha irmã, não tô indo para a roça porque é muito longe, né? Aí eu estou lá trabalhando agora, gente, com cerca de 8 pessoas. E eu estou no escritório, a empresa de Belo Horizonte, eu estou lá no escritório, a única pessoa do escritório sou eu. E todos lá são evangélicos, com exceção de um rapaz. Aí, eu não sei, eu não me lembro o que que eu falei um dia, a gente almoçando lá, depois ele falou no escritório, falou comigo assim, o espírita, vim aqui te perguntar uma coisa. Falei, pois não, você é espírita, né? Falei, sou, como que você sabe? Ele falou assim, você falou uma coisa lá na mesa que eu percebi que você era espírita. Eu também sou. Aí ele falou assim, eu estou muito feliz, porque aqui, Flávio, que eu já sofri de perseguição aqui por causa desses monte de evangélicos que tem aqui. Aí a gente começou a conversar um pouquinho, né? Aí, agora a gente troca palestra, já falei da rádio para ele também. Aí ele falou assim, eu acho que ou eles têm uma missão com a gente, ou a gente tem uma missão com eles, porque eu já fui muito discriminada aqui. Espero que você não seja tudo. Eu falei, olha, é um tipo de coisa que a gente nem deve ficar misturando muito, porque já que eles são maioria aqui, né, é melhor a gente ficar na nossa, porque aqui também não é lugar para isso, né? Aí ele falou, nossa, mas eu até estou agradecendo a Deus agora de ter uma pessoa que agora que eu possa conversar. Eu falei, isso aí tem algum motivo. Ou a gente, para a gente exercer paciência com eles, ou eles com a gente, porque a gente não vai brigar no ambiente de trabalho com a de religião, né? Aí, realmente, lá a maioria são católicos, aliás, são evangélicos, e eu tenho, assim, evito ficar tocando esse assunto, porque agora ele já sabe que eu sou espírita, porque já perceberam, né, que os meus assuntos de religião não são dentro da crença deles, enfim. Mas esse negócio de não ficar escolhendo aqui quem que você vai ser amigo, quem que você vai ajudar, quem que você vai, né, um vizinho que você não vai conversar porque ele não tem a religião igual a tua, isso aí a gente passa por isso em todos os ambientes, em todas as situações, né? Se for fazer essa segregação aí, a gente está lascado. Eu não estaria nem trabalhando lá, porque são bem fervorosos. Só uma coisa, Flávia. É sempre a nós, é sempre o nosso o problema. Então, é deles ou é meu que tem que ter paciência? Não, sou eu. Sou eu que tenho que entender. Lembra do Mauro que fala também, né? Só pede entendimento quem entende, né? A gente só pede quem tem capacidade. Então, nós temos muito mais informações e, por favor, não somos melhores por causa disso, em absoluto, mas nós temos muito mais informações do que eles. Nós temos conhecimento que eles não têm. Então, cabe a nós entendê-los. Cabe a nós respeitá-los e aceitá-los como eles são. Lembrando aqui a fala de Jesus da Pedro. Eles também viverão. Depois da morte, eles também viverão. Então, e vão perceber que estavam ligeiramente equivocados em alguns pontos. Mas, na essência, 99% é a mesma, porque 99% ou 100% da doutrina do Cristo é amor. Então, todas as religiões, em princípio, falam em amor. Mesmo aquelas que a gente tem, assim, às vezes, um certo preconceito, mas, sim, eles falam em amor. Então, cabe a nós, cabe a você, nesse grupo, entender todo mundo e
fazer a sua parte da melhor maneira possível. A moça lá veio falar comigo que para me baixar um aplicativo da Bíblia Feminina. Aí eu deixei ela pegar meu celular, deixei ela baixar o aplicativo, ali com ela um versículo, a gente leu junta. Eu não, eu fui assim, fiz o que você está falando aí, sabe? Deixei ela ler, ela tentando me explicar o versículo. Eu nem sei por que que ela veio falar do versículo X de Isaías comigo lá. Deixei ela ler e tudo. Aí eu não faço assim, tipo, não quero saber que a minha religião não é essa. Nem, não faço não. A Bíblia está até aqui, a Bíblia está baixada aqui, que ela baixou no meu celular, a Bíblia. Deixa ela baixar. A nossa religião é o amor. É, Aprendamos a amar e seremos bons religiosos, porque seremos bons cidadãos. Foi o Leon Denis, Fala, foi o Leon Denis que falou que o espiritismo é o futuro das religiões. Futuro das religiões. Leon Denis, né? Uhum. É. Perfeito. Ok, pessoal, vamos então, na semana que vem, iniciarmos o capítulo 14, 14. ok? Então, vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Então, vamos para a listinha. Usa a listinha. Então, vamos pedir a nosso irmão Carlos. Você pode fazer a nossa prece, Carlos? Posso sim, Mauro. Eu posso ler aqui uma oração do Chico, oração nossa. Não sei se Pode. já foi lido na sala, mas é que eu gosto muito. Tem muito Tá tempo bem. que eu não leio. Pode ser? Pode. Senhor, ensinai-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Uma linda prece, Carlos. Linda prece.